Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Crente ligado, agora aconteceu outro debate com aquele pastor diferentão que usa barba, cabelo comprido e roupas femininas. O suposto pastor Felipe Freire. Para contemporâneo, olha, deixa eu te dizer. Nesse próximo domingo, às 18h30, na Avenida Celso Garcia, 3625, você é o nosso convidado especial. Vem para contemporânea você também! Olha, crente ligado, anteriormente houve uma tentativa de debate entre ele e o pastor Flávio Amaral, mas não deu certo. Eles iam debater a Bíblia, mas o pastor Flávio acabou falando sobre órgãos genitais e quase um avançou no pescoço do outro. Nós somos imundos, quando rapaz. Você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. Pastor você é, porque nem não existe você é pastor. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a conduziu gente vai... pastor. Peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora... A gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Mas agora esse debate foi realmente tenso. O pastor César encurralou o homem colorido na parede, expondo as escrituras. A sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. Fica no vídeo até o final e não se esqueça de dar aquele berro de pregador pentecostal adivinhador de CPF. Pastor Felipe, a igreja inclusiva, na sua opinião, ela é bíblica? Por gentileza, fundamenta nas escrituras a sua resposta. Perfeito. Camila, olha só, eu tenho para comigo e acredito muito lá na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, 9, 10, vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito sim que a igreja cristã contemporânea, ou as demais igrejas que hoje se denominam inclusivas, elas fazem parte do plano de Deus, uma vez em que Cristo veio para todos, né? Então hoje nós acreditamos, pregamos a palavra de Deus para toda e qualquer criatura, temos essa visão, né, de levar o evangelho para todas as pessoas, crendo que nós somos inclusos pela graça, que nós somos aceitos por Jesus, que somos imagem, semelhança, criação dele, e acima de tudo temos a liberdade de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Faço isso aqui só um parênteses aqui, quero pedir desculpas porque eu estou ainda enfrentando uma infecção na garganta, fiquei hospitalizado ontem, então estou um pouco rouco. E assim, por muito respeito a vocês, eu não quis declinar, estou me forçando aqui para falar, então peço desculpas se caso não ficar audível o que eu falar, então se precisar que eu repita, eu estou aqui para poder tentar dar o meu melhor aqui para cada um de vocês, tá? Obrigado pelo carinho, Felipe, de vir mesmo assim com a voz ruim, né? Obrigado. Só antes de passar para o pastor César, quando você diz igreja inclusiva, você diz uma igreja que aceita todas as pessoas, como Cristo chama todos para virem como estão, com relação ao relacionamento afetivo, é algo permitido, que inclusive na sua igreja realiza casamentos. Tá. O que seria o inclusivo? Vamos lá. O inclusivo hoje é justamente o ato de trazer pessoas que são homoafetivas, pessoas que têm o desejo, né, afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, tendo a liberdade de poder adorar Jesus, ter o seu ministério sendo exercido. A nossa igreja hoje, ela executa casamentos homoafetivos, e a gente traz essa nomenclatura de
igreja inclusiva, justamente porque nas igrejas tradicionais não se tem essa abertura. E obviamente que a gente também entende que não é o nosso papel afrontar as igrejas tradicionais, forçando que elas façam aquilo que, de repente, a gente entende que é o correto, porque a gente tem a visão, né, de que Deus nos aceita, nos ama. Então, a gente respeita o espaço dessas pessoas, respeita as demais denominações. Por isso que hoje a igreja ela é denominada como inclusiva. Sim. Pastor César, a igreja inclusiva é bíblica? Fundamente, por gentileza, a sua resposta. Bom, no Antigo Testamento, nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo falando tanto desse comportamento do homem com o homem, em Coríntios, tanto do relacionamento entre duas mulheres, como por exemplo em Romanos. Você conhece bem os textos. Sim. E quando você tem um texto no Antigo Testamento que ele é reforçado no Novo Testamento por Jesus Cristo ou por algum dos apóstolos que ele mesmo escolheu, então nós temos uma regra para a igreja, porque a igreja ela é doutrinada pelos apóstolos, né? Então nós temos esses dois textos, tanto Levítico lá no Antigo Testamento, quanto Coríntios 6 no Novo Testamento, quanto Romanos 1 também no Novo Testamento, e outros textos, outras bases que gravitam em torno desses textos basilares. Sendo assim, a igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas a partir do momento, tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado precisa ser renunciado. Precisa ser renunciado. E como a Bíblia tem um entendimento de aquilo que ele hoje, o nome que se fala é homoafetividade, mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade, porque até a palavra homoafetivo é uma palavra, se a gente for ir para o gramatiquês aqui, o desejo homoafetivo. Não, veja, o amor, o afeto, a questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar esse tipo de... Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Uhum. Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim, que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar o mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Uhum. Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com um sexo oposto. Uhum. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí
é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos. Eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay, né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um rect sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente. Ela fala que eu sou uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus. E, respeitosamente, eu me dei ao direito de nem respondê-la. O uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem em sã consciência iria escolher ser homoafetivo? Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim: nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis. Não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato, é a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade,
a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo com... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores, e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sob a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova criatura. E aí todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Agora, antes de continuar o vídeo aqui, é bom que você baixe o e-book Babilônia Gospel antes que saia do ar. É um material onde você vai entender com profundidade como os falsos profetas estão enganando milhares de pessoas nos púlpitos hoje em dia, misturando Bíblia com misticismo, judaísmo com evangelho e usando o nome de Deus para fazer comércio da fé. Esse e-book foi feito para abrir os seus olhos espirituais e te dar base bíblica para discernir os enganos da grande apostasia que já está acontecendo no meio evangélico. Vamos deixar no segundo link do comentário fixado. É só baixar. Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm no mínimo educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, e o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim: nossa, eu vou colocar até o celular para despertar. Nossa, a ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, mas indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, e não é que eu não acredito na Bíblia, e não é que eu acredito que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, e tanto os outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso, porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha.
Eu não simplesmente... Porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto, né, estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte. A gente parou aqui no versículo de número 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade. Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar, olhar com desejo, com pensamento impuro e tal. Deus não aceita. Então, o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Salvo. Eu não tenho esse poder. Você acredita no testemunho daquelas pessoas que falam que foram transformados e Deus muda de verdade? As pessoas casam com pessoas do sexo oposto, contam testemunho. A gente tem milhares. É uma pergunta polêmica isso. É uma pergunta polêmica isso. Os entendedores entenderão. Deixa quieto. Bom, brincadeiras à parte. Camila, olha só. A minha opinião e o meu posicionamento, o que eu acredito, é que não existe cura para quem não é doente. Eu, Felipe. Então, se uma pessoa se diz transformada, ela vai ser transformada da cabeça aos pés, inclusive no comportamento, né? Uhum. E a maioria das pessoas que se dizem curadas, que se dizem, olha, hoje não é bem assim. O comportamento entrega, as falas às vezes entrega. Porque assim, Camila, olha só. Se você me desafiar, falar, Felipe, vai ali, se troca, põe um terno, uma gravata. O que vai mudar? O meu estereótipo. Meu estereótipo vai mudar. Só estou falando mais grosso hoje porque eu estou rouco. Caso ao contrário, eu continuaria falando agudo do mesmo jeito. Poderia forçar, eu poderia fazer várias coisas. Mas eu posso convencer o estereótipo das pessoas. Mas internamente, será que acontece? Porque tem muitas pessoas que se colocam nessa disposição. Eu não posso julgá-las dizendo que não transforma. Eu, e assumo isso aqui, não acredito nessa transformação. Né? Porque eu penso que Deus, se é um plano de transformação, uma cura, a pessoa tem que ser curada como um todo. E nos casos que eu acompanhei, não. Eu não vi isso. Pastor César.
Bom, vamos lá. São muitas falas, né? Eu vou anotando aqui as falas do Felipe para a gente tentar trabalhar. Quando você diz assim, olha, Deus me fez nascer assim, e eu não acredito que se eu nasci assim, então é contra o que Deus está. Vamos lá. Eu disse há pouco e você tinha concordado. Todos nós nascemos pecadores. Sim. Todos nós nascemos pecadores. Lugar de pecador é aonde, Felipe? Lugar de pecador é no inferno. Pronto. Então todos nós merecemos o inferno. Eu nasci merecendo o inferno, você nasceu merecendo o inferno. Sim, todos nós. Não somente por conta da sexualidade, mas por conta da nossa natureza caída. Sim. Que inclui a sexualidade também, mas a sexualidade é um ponto, mas tem vários outros. Então, todos nós nascemos pecadores. Então, isso desfaz essa sua fala que você diz assim, mas por que Deus me faria com desejo, não sei o que, para ir para o inferno? Então, nós nascemos assim, nós nascemos pecadores. Para nós, o pecado é natural. O que é natural para nós é pecar. Assim como a respiração aeróbica que a gente faz é uma coisa natural, então você não sabe quantas vezes você respirou hoje. Você não sabe, você não pensa assim, agora eu tenho que encher meu pulmão, agora eu tenho que esvaziar. Não, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. O pecado também faz parte da nossa natureza. Então nós nascemos pecadores. E os cristãos são novas criaturas, por isso eles precisam abandonar o velho homem com tudo que ele traz, mesmo que esse velho homem tenha nascido com uma inclinação de ser alcoólatra ou homossexual ou qualquer outra coisa. Quando Jesus falava aos seus discípulos, ele não prometeu facilidade nesse mundo. Pelo contrário, ele disse que nós precisamos entrar pela porta estreita. Mateus 16, 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu disse há pouco, a área da sexualidade é um desafio, não só para o homossexual. Até acho que pode ser maior para o homossexual, mas também é um desafio para o heterossexual. Também é um desafio para a pureza sexual, é um desafio para todos. Você está entendendo? Não é só para você. Então, como que você coloca, se você nasceu pecador e entende isso e concorda, então como que você coloca a sua opção sexual acima do que Deus está dizendo? Porque nós temos textos claros onde Deus está dizendo, isso aí é uma abominação. E aí, agora é uma decisão. Você concorda com Deus ou discorda? Então, pastor César, olha só. O senhor traz elementos aqui interessantes, né? Primeiro que, ressignificando a fala, e respeito claramente, porque é aquilo que ele acredita e eu não estou aqui para causar qualquer tipo de desconforto, ao contrário, estou falando aquilo do que eu acredito. Não é uma opção ser homoafetivo. Eu não, mais uma vez, eu não escolho ser homoafetivo, eu não acordo e falo, hoje eu quero ser gay. Assim como ninguém escolhe nascer pecador. Exatamente. Eu nasci assim e acredito que sou assim, fui criado assim. O senhor trouxe uma questão interessante quando o senhor fala de uma pessoa que tem uma inclinação a ser alcoólatra, né? Uma inclinação a ser, enfim, ter vícios e tudo e tal. Quando eu me converti, pastor César, eu levei toda a minha família para a igreja, né? E meu pai, ele é usuário de crack há 30, estou com 36, há mais de 40 anos. Recentemente o meu pai teve um problema grave de saúde, na ocasião até compartilhei, né, com vocês. E o meu pai, ele aos 15, 16 anos, ele adentrou essa vida e nunca mais... Das drogas e nunca mais parou. Eu conheço pessoas que têm o vício do álcool, né? Que hoje são alcoolistas e eu não posso, né? E que a tendência à droga, ao álcool, ela seja igual ao homoafetivo. Por quê? Qualquer pessoa que você for conversar, que seja homoafetiva, você vai perguntar assim para ela, fulano, você descobriu ou você sempre foi? A pessoa vai dizer, muitas vezes, olha, eu sempre fui.
E muitas vezes também a pessoa não, namorei pessoas. Namorei. Tem vários. Existem. Eu, Felipe, pastor. Eu me converti muito cedo e sempre fui uma criança mais doce, uma criança mais afeminada, uma criança... e minha mãe, né, meu pai, veja bem, não tinha informação, a igreja, por sua vez, não estava preparada, como muitas ainda não estão, né, diferente do posicionamento do pastor César, que brilhantemente colocou aqui, né, que a igreja pode receber os homoafetivos, eles serão acolhidos ali, eles poderão assistir o culto, mas não poderão ingressar o chamado, né? Me ouso a dizer aqui que uma fala como essa, graças a Deus que existe uma fala como essa, mas Estão que... dizendo que o som está cortando, não sei se... É o meu ou é a minha voz que está falando? Não, acho que não, acho que é o som mesmo. Queria que vocês monitorassem aí. Pode continuar. Ainda existe essa fala, mas a igreja hoje ela não está preparada para receber o homoafetivo. Então, assim, não se trata sobre eu ir contra a Deus, né? Eu não escolhi, eu não tive essa questão. Hoje eu tenho a opção de, se eu quiser tomar um copo de cerveja, a cerveja está lá, eu vou tomar não, porque... Agora, em relação à minha orientação sexual, à minha condição sexual, não transcende uma questão de escolha, né? E aí nós vamos divergir nisso e nós não vamos concordar nisso, e está tudo bem não concordarmos sobre isso, porque aqui não se trata sobre quem convence mais, quem fala mais, quem convence menos, quem está mais certo, quem está mais errado. Estamos aqui, cada um nas suas cadeiras, entendendo aquilo que de fato é verídico para si. Eu não posso dizer que eu escolhi ser gay. Eu nasci assim. Tem um livro chamado Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Ele vai falar sobre a plausibilidade do celibato, do Ed Shawn. Ed Shawn é um pastor que tem atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca teve relação com pessoas do mesmo sexo. E ele conta como dói, como ele sofreu a vida inteira, e ele entendeu à luz das escrituras, ele quis de verdade compreender, ele entendeu o que é pecado, e ele falou: Senhor, o Senhor tira desejo de algumas pessoas, mas de mim isso não mudou. Então o que eu faço pelo Senhor é me entregar no celibato. Ele nunca teve relação com ninguém, nem com homem, nem com mulher. Ele é celibatário, e ele conta nesse livro 9 erros que a igreja comete no acolher da dor dessas pessoas. É muito interessante a possibilidade do celibato. Caso você entendesse nas escrituras de que é pecado, ainda que você se identifique, ainda que você sinta esse desejo, mas você entendendo na escritura que é pecado, existiria amor por Jesus suficiente para você viver um celibato, por exemplo? Camila, eu acho que ninguém tem o poder de mensurar ou quantificar o amor que uma pessoa pode ter ou não para Jesus, né? Através de uma ação, de uma atitude. É que Jesus falou isso: quem me ama, obedece meus mandamentos. Negue-se a si mesmo e siga, e pegue sua cruz e siga. Então, o discipulado é amor, não tem jeito. Agora, eu penso, Camila, que assim, por que esse pastor, por exemplo, escolheu o celibato, escolheu sofrer, escolheu viver... Crente ligado, se quiser ver o debate completo, é só ir lá no canal do pastor César Cavalcante. É um confronto bem tenso mesmo. Vale a pena assistir até o fim. Crente ligado, tá todo mundo sentindo no bolso. O ovo tá quase o preço da carne, o café virou artigo de luxo. E a crise global ainda nem começou. Com os movimentos que o Trump tá fazendo lá fora, o impacto aqui vai ser inevitável. O aumento de tarifas comerciais aplicadas pelo governo de Donald Trump pode agora atingir o Brasil diretamente. O dólar vai disparar, os preços vão subir, e quem não se preparar vai ficar para trás. Mas tem crente ligado se antecipando, aprendendo a usar o celular para gerar renda em dólar, de forma prática, sem enrolação. O Tom Dimas tem um método testado e acessível até para quem nunca mexeu com isso antes. Esse é o tempo de buscar conhecimento e agir com sabedoria. Enquanto uns reclamam dos preços, outros estão colhendo os frutos do que aprenderam. Clica agora no link fixado e chama a equipe do Tom Dimas. Eles vão te mostrar o caminho para transformar conhecimento em resultado.
O coração sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18:15. Então, com Fórmula Interna Online, eu consegui R$800 a mais na minha renda. Através do seu curso, eu recuperei o que eu investi e ainda tive um lucro em cima disso. Eu quis fazer o curso porque eu sou pai, tenho 3 filhos e uma esposa. E eu sou assalariado, né? Eu tô na CLT. Mas hoje em dia, só o meu salário não tá dando conta, né? São 3 crianças, né? Eu não podia só depender do meu salário, né? Você fala uma coisa muito importante nos seus vídeos, que é quem aprende não depende, e isso me cativou. A minha irmã tava tentando fazer um negócio próprio, de vender marmita, mas tem uma marmitaria. Aí minha sobrinha fez o curso, o primeiro módulo lá, e adivinha, Tom, começou a aplicar as estratégias do Fórmula na marmitaria da mãe dela, né? Da minha irmã. Cara, começou a bombar de vendas. E hoje a marmitaria dela é um sucesso.